Olá, bom dia. Hoje venho trazer-te aqui uma pergunta, uma reflexão na realidade. Quero perguntar-te se sabias ou se tens a noção de que tens muito mais impacto naquilo que te acontece, no resultado daquilo que tu vivencias, do que tu imaginas. Já pensaste o quanto tem impacto aquilo que tu acreditas naquilo que tu vives no teu dia a dia? Ora, no último vídeo eu prometi-te factos e vou tentar apresentar o meu conteúdo de uma forma que te possa trazer mais factos ou que possa expressar a minha mensagem de uma forma mais clara. E obviamente isso não é muito fácil de fazer aqui nestes vídeos curtos porque também é limitado aquilo que eu te posso tentar explicar. E as coisas em mais profundidade estão dentro realmente dos cursos, porque leva algum tempo a conseguir-te explicar as coisas de forma a que possa incluir tudo aquilo em que realmente eu também me baseio. Antes de mais, quero falar-te aqui um pouco também de como nasceu o Ignite Your Sparkle e o porquê deste nome. Isto vai fazer mais sentido para ti. Ora, muitas vezes existem expressões que são mais abrangentes numa língua do que noutra. E também como eu também falo inglês e para a comunidade estrangeira, daí ter achado que o nome em inglês é mais abrangente. Então, Ignite Your Sparkle tem muito a ver com expandirmos o nosso brilho, tem a ver também com ativarmos a chama interna, que aqui é muito também a referência que eu quero. Nós temos uma chama dentro de nós, todos nós temos, que carregam a nossa essência, carregam os nossos sonhos, as nossas ambições. Faz-me lembrar imenso uma cena que apareceu no filme do Titanic, em que certamente a maior parte de vocês viram, em que a Rose estava muito triste lá no barco e em que ela diz que sentia a chama apagar-se. E essa chama estava a apagar-se porquê? Porque ela estava a viver a vida consoante os desejos da mãe, aquilo que era expectável da sociedade para ela, um certo dever que ela tinha, por causa também da situação financeira em que se encontravam e porque na realidade ela sentia que estava a levar a vida de uma maneira que ela não sentia a vibrar dentro dela. Então o nome tem muito a ver com isto e todas as mensagens que eu vos trago têm muito a ver também com este fato. O nos conectarmos com a nossa chama, o relembrarmos quem nós somos, porque não é de todo teoria da conspiração, mas nós acabamos por levar uma vida tão corrida, tão cheia de afazeres, e em que a maior parte do tempo, infelizmente, acabamos por estar a viver muito como animais e acabamos por não estar a tirar o proveito da grande capacidade que nós temos, porque estamos tão ligados à sobrevivência, aos deveres, aos afazeres, e não paramos o suficiente para refletir e para pensar sobre as coisas. O que faz com que depois também não tenhamos a capacidade de levar a vida segundo os nossos termos. E todas as reflexões que te venho aqui trazer têm muito a ver com isso. E ora, ao longo destes últimos 10 anos, especialmente, eu tenho iniciado um caminho pela espiritualidade, e como sempre fui uma pessoa muito prática. Nunca gostei muito daquelas coisas que ficam só no ar e que depois não conseguimos explicar. Então eu percorri o meu caminho, tenho vindo a percorrer e é um caminho diário, constante, em que eu fui pelas partes que me faziam sentido. Então eu fui também atrás da ciência, atrás da física quântica, que consegue explicar muita coisa que a ciência ainda não tem respostas. Tenho estudado muito a nível pessoal a parte da psicologia. Tive também acompanhamento psicológico durante algum tempo por causa de situações complicadas que passei na minha vida.
Tive também o acompanhamento de uma coach e foi quando de facto me apaixonei pelo coaching e foi quando percebi o quanto a nossa perspectiva consegue influenciar aquilo que nós vivemos. Isto pode parecer um clichê, uma frase feita, mas é uma pura realidade. Nós não conseguimos ir além da imagem que nós temos de nós, da perspectiva que nós temos de nós. E foi também uma grande surpresa para mim, quando estudei astrologia, que consegui-me compreender muito melhor. Consegui compreender os contrastes que tenho dentro de mim, o que é que eu preciso para conseguir entrar em harmonia. Obtive assim muitas respostas e foi uma surpresa muito grande. E então eu tenho vindo a combinar tudo isto naquilo que transmito a vocês. Mas acima de tudo quero chamar a atenção para algo bastante importante que a maior parte das pessoas não tem noção, e isto muda de facto tudo na nossa vida. A sociedade tem-nos ensinado a olhar apenas para as grandes coisas, para os grandes feitos, e geralmente esses grandes feitos, essas grandes coisas acontecem espaçadas no tempo e levamos bastante tempo a conseguir alcançá-las. E por consequência, como estamos habituados a ligar tanto ao imediatismo, à coisa que acontece na hora, têm vindo a ser cada vez mais estimulados dentro da sociedade sem que as pessoas tenham noção disso, a descarga de dopamina ou a gratificação imediata. Nós, sem nos apercebermos, temos vindo a ser treinados para responder muito como animais. E acabamos por estar, sem ter consciência disso, acabamos por estar a dar o nosso poder àquilo que se passa no exterior e podíamos fazer as coisas bem diferente. É verdade que é sair um bocado da regra, exige esforço e dedicação, exige comprometimento, porque é ver as coisas de uma forma muito diferente. Mas todas as pessoas que já alcançaram coisas grandes na vida delas, todas elas são unânimes em dizer que é a repetição, são as pequenas coisas, é a soma de tudo isso que vai fazer a diferença. Então, sim, tu teres consciência de como é que as coisas funcionam é fundamental. Esse é o primeiro passo e que muda bastante. Irmos à raiz, à questão das coisas. E para mim houve um exemplo que para mim foi brutal a explicar isso, em que são palavras do próprio Elon Musk, em que ele disse que as coisas que se nos apresentam na vida são como um osso que vem com alguma carne e essa carne está crua, e o que é que nós fazemos? Nós tentamos tirar aquela carne à força do osso, quando na realidade existe uma forma muito mais fácil de nós conseguirmos resultados muito melhores, mas leva-nos tempo para nós também não estarmos a agir no imediato. Então o Elon Musk disse que é a forma como ele resolve os problemas e muito como ele vê a vida. Então esse osso precisa de ser cozinhado, e quando esse osso é cozinhado, a carne depois de cozida ela própria se solta do osso. E isto é uma analogia muito importante para algo que nós deveríamos fazer na nossa vida, porque muitas vezes tomamos decisões a quente, não temos sequer consciência de tudo aquilo que engloba a situação que nós estamos a viver, e acabamos por, sem ter noção disso, ter uma noção muito distorcida daquilo que está a acontecer, o que acaba por fazer com que nós não tenhamos noção sequer das possibilidades que temos à nossa frente. Depois vemos a coisa de uma forma muito mais fechada do que aquilo que realmente é, e aí o coaching, por exemplo, ajudou-me imenso a conseguir ver mais perspectivas daquilo que se passa à nossa volta, e nós conseguirmos ver as possibilidades e as opções que temos, e eu perceber que existem pequenos passos, pequenas ações que nós nos comprometermos e tomarmos todos os dias,
e aquilo também muito que nos mostram tanto as pessoas de sucesso como os atletas, eles antes de conseguirem um objetivo, eles não o conseguiam, mas eles foram-se treinando todos os dias, pouco a pouco, até que criaram as condições necessárias para que conseguissem atingir esse objetivo. E nós na nossa vida podemos fazer a mesma coisa. Agora, é óbvio que isso exige trabalho e de tudo aquilo que eu estudei ainda não conheço uma forma que não dê trabalho, exige um comprometimento da nossa parte, mas a boa notícia é que ao nós nos treinarmos para fazer isso, depois as coisas começam a acontecer de uma forma automática e natural. Então, tu tens muito mais poder do que aquilo que tu imaginas dentro de ti. Tu tens muito mais possibilidades nas tuas escolhas do que aquilo que de facto tu te apercebes. Tu és muito mais do que aquilo que tens noção. E se conseguires criar essa perspectiva de acordo com a pessoa que tu és, e tens de fazer uma viagem para te conhecer, para ter muitas certezas de quem tu és, a vida vai-te fluir de uma forma completamente diferente. Eu tenho vindo a ter essa experiência na minha vida e posso confessar-te que cheguei a um ponto em que fiquei um pouco como uma criança a dizer: uau, mas isto tudo esteve aqui comigo o tempo todo e eu não fazia ideia. E é maravilhoso ter essa perspectiva. Então, se todos os dias tenho de fazer coisas, eu prefiro ter uma certa disciplina para que possa fazer acontecer as coisas mais ao meu jeito, mais de acordo comigo, para que eu possa honrar as minhas escolhas e aquilo que está a pulsar dentro de mim. E isso é possível contigo também. Então, tenta ouvir com atenção as mensagens que eu te trago, se faz sentido para ti. É óbvio que eu não consigo explicar as coisas todas em profundidade, mas isso é possível em consulta, é possível te mostrar as coisas de outra forma. Vou-te sempre dando dicas de algumas coisas que tu podes fazer de forma gratuita, não só a ouvires-me a mim, mas a refletires sobre as próprias palavras. É importante que tu não aceites tudo também aquilo ou que eu diga ou que qualquer outra pessoa diz, mas é importante também que te questiones o que é que está por trás daquilo que a pessoa está a dizer, até que ponto é que aquilo pode ser verdade. Ires fazendo pequenas experiências na tua vida, no dia a dia, e começares a notar o impacto que isso tem. Isso são tudo coisas muito importantes, mas acredita que as pequenas coisas, quando juntas tudo, tem muito, mas muito mais impacto do que aquilo que tu imaginas. E se tu fizeres o teu mapa, se criares o teu roteiro, as tuas direções, eu tenho a certeza que a tua vida vai mudar e vais ficar tal como eu fiquei há uns tempos atrás, admirada que aquilo tudo esteve ali sempre disponível para ti e tu não fazias ideia. Então eu espero que gostes do conteúdo, vou deixando-te algumas dicas e vou fazer por tentar explicar num espaço curto o melhor possível a ideia que eu te trago e sobretudo trazer-te um desafio para tu testares por ti própria a informação que eu te trago. Obrigada por estares aqui e que a tua vida possa te sorrir sempre. Obrigada.